Esse é um Capsule e nós vamos falar agora sobre o desespero do pessoal da esquerda no Nordeste com o aumento das intenções de voto no Bolsonaro lá, né? Como a gente falou, o Lula tem pouquíssimas chances de fazer qualquer prefeito nas capitais e desistiu já, né? O Lula não tá nem fazendo campanha porque... Sabe por que ele não tá fazendo campanha? Nem no resto do Brasil, nem no Nordeste? Porque o Lula já percebeu que ele atrapalha. Se ele aparece junto com os candidatos a prefeito, ele piora a situação do candidato a prefeito e não o contrário. Por isso que você não vê o Lula fazendo campanha. Mas a situação é terrível. Olha só, é o que eu falo pra vocês. O pessoal do STF, o pessoal do PT, tá todo crente que vão resolver o problema. Não, a gente vai botar a extrema-direita no devido lugar. O povo, não sei o que lá, vamos censurar todo mundo, vamos calar todo mundo, botar todo mundo na cadeia. E no final das contas, eles estão só se colocando numa posição cada vez mais difícil. Por quê? Porque esse movimento é um movimento natural, é um movimento de base das pessoas indo em direção à direita. Eles perderam a capacidade de mobilizar, de conquistar corações e mentes na população. E aí estão ficando nesse desespero. Olha só esse vídeo aqui, muito interessante. E vamos falar um pouco também sobre a situação aqui no Rio de Janeiro, nessas eleições. Essa notícia foi sugerida por Pois Bem ou Pois Não, Pois Bem é a Questão, Fedor Esquerdista e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só que esse depoimento aqui de um esquerdista, né? O cara tá desesperado com a situação do Lula no Nordeste. E eu falei pra vocês, o pessoal olha pro Nordeste, acha que o Nordeste é o problema. Não, o Nordeste não é o problema. Bolsonaro não se reelegeu em 2022 por conta de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Não foi o Nordeste não, tá? Fomos nós aqui que fizemos merda. Quer dizer, não eu, mas pessoas aqui em São Paulo, pessoas, principalmente em São Paulo, tá? Se você olhar o número de eleitores que votou contra o Bolsonaro, a menos em comparando 2022 e 2018, a maior queda que Bolsonaro teve foi em São Paulo. Então, mas o Rio de Janeiro contribuiu também, Minas Gerais contribuiu também, Brasília contribuiu também. Ou seja, esse foi o problema. No Nordeste, o Bolsonaro teve mais votos em 2022 do que teve em 2018. O Nordeste, por questões culturais, por questões de cultura local, ele sempre vai, ele demora mais tempo. Na época que o Brasil inteiro já estava com o PSDB, com a esquerda, ainda tinha o pessoal que ainda votava nos militares do Nordeste. Foi o último reduto da Arena era o Nordeste, né? E depois também, o último reduto do PSDB foi o Nordeste, né? E agora o último reduto do PT é o Nordeste. O Nordeste demora um pouco a chegar no nível do resto do país, a ver a opinião política do resto do país, por conta do fenômeno do coronelismo. É o que eu falo pra você, o coronelismo tem essa coisa de ruim. Não estou dizendo que todo mundo do Nordeste esteja em curral eleitoral, mas a verdade é que é muito comum curral eleitoral no Nordeste. Isso faz com que a dinâmica lá ela tenha uma inércia maior. A pessoa que está com poder hoje, ela tem a tendência de continuar com poder por mais tempo do que no resto do país. Só que o que acontece no final das contas? Ninguém consegue ficar para sempre no poder comprando voto. Comprar voto, você consegue se perpetuar um pouquinho mais, você consegue ajudar uma coisinha. Mas se você não conquistar as pessoas, se você não conseguir propor realmente alternativas, não tiver uma pauta que chegue no coração das pessoas, não adianta, você não vai conseguir se manter no poder. Então, inevitavelmente, acontece esse fenômeno. O Nordeste demora a mudar, mas muda, tá? E é o que está acontecendo. Olha só o esquerdista chorando aqui. O Nordeste está sendo tomado pelo bolsonarismo. Em 8 das 9 capitais nordestinas, candidatos de direita bolsonaristas estão liderando. Apesar disso, se nota a falta de envolvimento direto do presidente Lula e de outras lideranças importantes nas campanhas dessas capitais. Só um parênteses aqui, como eu falei pra vocês, o Lula não tá indo nas campanhas das capitais, porque o pessoal sabe que o Lula atrapalha, o Lula não ajuda. Nem quem votou em Lula gosta de Lula, eu já expliquei isso pra vocês, né? A pessoa votou no Lula porque queria tirar o Bolsonaro. É justo, tava errado, eu acho que é errado isso daí. Mas eu entendo que a pessoa tenha votado desse jeito, só que a pessoa não quer o Lula. Então quando o Lula aparece do lado de um candidato a prefeito, a vida desse candidato fica mais difícil. É por isso que o Lula não tá participando da campanha. Mas, bom, vamos ver, deixa o cara falar aqui. Sem uma resposta rápida e eficaz em um esforço coletivo, as chances de reverter esse cenário perigoso diminuem. E olhe, há cerca de 2 décadas o Partido dos Trabalhadores tem sido dominante aqui no Nordeste, o que garantiu vitórias eleitorais para a presidência. Mas neste ano, esse cenário está ameaçado. O PT não lidera em nenhuma das 9 capitais nordestinas e apenas no Recife um candidato apoiado pelo PT lidera. Em Maceió e Aracaju, quem lidera as pesquisas é o PL de Jair Bolsonaro. Cenário semelhante se repete nas demais capitais nordestinas. Ou seja, o que ele está mostrando é aquilo que a gente está sabendo, né? O fato é esse, não tem como parar. É preciso tomar um cuidado aqui, tá? Ele está falando das capitais. As capitais do Nordeste sempre foram mais bolsonaristas, exatamente porque as capitais tipicamente não têm tanto esse fenômeno de curral eleitoral. O fenômeno do curral eleitoral é muito maior no interior do Nordeste. O interior do Nordeste, que tipicamente é muito mais pobre, coisa e tal, tem toda um certo atraso nesse sentido, e tem essa cultura de compra de voto, de venda de voto. Então é o interior é que é o problema, né? No interior, eu não acredito que o PT ainda esteja tão ruim quanto nas capitais. Mas não tenha dúvida, o que ele está apontando aqui é o problema real, ou seja, a tendência é agora o PT começar a perder o Nordeste, né? E ele está preocupadíssimo, que ele falou aqui, né? Olha, o Lula ganhou em 2022 por causa do Nordeste. De novo, eu não compro essa ideia dele, né? O Lula ganhou em 2022 por causa de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Foram os 3 principais estados que deram menos votos para o Bolsonaro em 2022 do que deram em 2018. No Nordeste, Bolsonaro teve mais votos em 2022 do que em 2018 em todos os estados do Nordeste. Então não é por isso não, mas para pensar, se o PT perde o Nordeste, acabou pro Lula, isso é verdade. Então esse cinturão bolsonarista no Nordeste coloca em risco a resistência de esquerda construída ao longo dos últimos 20 anos na região. O avanço do bolsonarismo mostrou seu efeito em Alagoas na eleição passada, onde Lula obteve um desempenho abaixo da média regional, o que pode voltar a acontecer em mais estados. Com o avanço da direita no Nordeste, o futuro do Brasil está em jogo e o presidente Lula precisa entrar de cabeça na região.
o futuro do Brasil está em jogo, entenda, né? Eles estão vendo que vão perder, né? E eu tô falando pra vocês, a esquerda de fato em 2022 fez tudo que podia e mais algumas coisas que não podia pra ganhar a eleição, estavam desesperados e coisa e tal. Ganharam a eleição, é verdade, o Lula tá sentado lá. Mas é o que eu falo pra vocês, eles não estão prestando atenção no componente de longo prazo dessa história. A política mudou pra sempre e não vai voltar, não tem como colocar esse gênio dentro da caixinha de novo, não tem como fechar a caixa de Pandora, não tem mais como fazer isso. Daqui pra frente, meu amigo, é só nesse sentido que as coisas vão caminhar. O cara tá desesperado porque tá vendo que é isso que vai acontecer. O Nordeste tá cada vez mais bolsonarista, cada vez menos lulista. E não é de agora não, tá? Isso já vem acontecendo há bastante tempo. Não é uma coisa que mudou agora. Isso aqui só mostra que... Por que o PT fez tanta força pra ganhar a eleição de 2022? Porque eles queriam ganhar a eleição, porque eles falaram, não, a gente ganhando, a gente consegue mudar o problema. Vamos aprovar a lei das fake news, vamos aprovar não sei o que lá, vamos fazer um monte de coisa e vamos domar o Bolsonaro, vamos acabar com o bolsonarismo. Esse pessoal genuinamente acreditava que Bolsonaro era um fenômeno passageiro e coisa e tal, e que ia acabar, não ia ter mais e coisa e tal, depois que saísse do poder não ia ter mais apoio. E estão desesperados porque viram que não é bem assim, né? Por mais que o pessoal coloque um monte de crime, invente um monte de história com Bolsonaro, por mais que fale um monte de merda, Bolsonaro continua muito forte e tá expandindo, tá aumentando o poder do Bolsonaro, tá aumentando a área de influência dele, né? E à medida que o Nordeste começa a se integrar no país com a informação descentralizada e distribuída, não tenha dúvida, é esse caminho que a gente vai. E daí o desespero do pessoal da esquerda, evidentemente, né? Olha só, o Ciro Nogueira falou que Bolsonaro estará elegível e o impeachment de ministros do STF pode ser pauta em 2026. Olha só, que impeachment do ministro do STF vai ser pauta em 2026, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu já digo pra vocês, os meus votos, as pessoas que eu for votar e apoiar aqui no Rio de Janeiro em 2026, o meu critério único, o primeiro critério vai ser o quanto a pessoa é a favor do impeachment do Alexandre de Moraes. É só isso que eu quero. Não quero mais nada, não quero libertarianismo, não quero nada, eu quero impeachment do Alexandre de Moraes. Por quê? Porque pra mim, isso é a maior ameaça que eu pessoalmente tenho na minha vida, é o Alexandre de Moraes. Então a gente tem que brigar contra esse cara. Esse cara tem que sair do STF a qualquer custo, não interessa nada além disso, né? Então o meu critério vai ser esse. E eu tenho certeza que muita gente também compartilha desse sentimento, né? Agora, com relação ao Bolsonaro estar elegível, eu confesso que eu não sei. Eu falo pra vocês, eu acho que tem essa chance sim, tem essa chance muito grande, até porque à medida que o pessoal percebe que eles não conseguiram destruir o Bolsonaro de forma alguma, à medida que eles percebem que o governo com Lula tá indo pra um buraco muito maior do que estava antes, né? Ou seja, o Bolsonaro conseguiu reverter a queda do Brasil, tava melhorando a situação aqui no Brasil, o pessoal queria se livrar de Bolsonaro a todo custo, por quê? Não porque eles gostam do Lula, repito, o STF embarcou nessa canoa furada, não é porque queriam eleger o Lula, não. Eles queriam a volta do PSDB. O sonho deles era o PSDB ou o PSD. O PSD é a outra parte dessa moeda. Esse pessoal adora o Kassab, quer o PSD na presidência. O que eles querem é a centro-esquerda na presidência. Eles não querem o Bolsonaro, não querem a direita, mas não queriam o Lula também. Eles só descondenaram o Lula e botaram ele para presidente porque eles viram que isso era a única maneira que eles tinham de tirar o Bolsonaro em 2022. Se ferraram, porque acabaram dando mais força para Bolsonaro ainda, né? Vai ser muito mais difícil o PSD se firmar, ou o PSDB se firmar na política agora, né? Então, eu não duvido não, tá? Se chegar 2026, esse pessoal não quer nem saber. O que eles querem é o Brasil funcionando no final das contas, né? Como o PSD não conseguiu dar certo, o PSDB não conseguiu dar certo, a única alternativa que eles vão ter vai ser o Bolsonaro. E da mesma forma que eles descondenaram o Lula porque ele era a única pessoa que conseguia fazer frente a Bolsonaro, não tenho dúvida nenhuma que eles farão isso igualmente, de descondenar Bolsonaro, desinelegibilizar Bolsonaro, tornar Bolsonaro elegível novamente para tirar o Lula. Não tenho dúvida nenhuma disso, né? Bom, o Nicolas Ferreira entrou na disputa aqui do Rio de Janeiro justamente por conta que aqui no Rio a gente tem um caso muito claro de briga direta contra o Kassab, né? O 55 tá com o Eduardo Paes, né? Então isso é um sinal de alerta. Em outros lugares isso não é tão comum. O Nicolas falou também sobre São Paulo. Mas eu acho que em São Paulo o Nunes não tem esse perfil de ser do Kassab. O Nunes é do PMDB, essa turma, mas não é um caso tão clássico de ajudar o Kassab como é aqui no Rio de Janeiro. Eu já falei pra vocês aqui no Rio de Janeiro, o pessoal, eles estão iludidos, tá? Porque o Eduardo Paes é um corrupto de merda. Mas eles estão iludidos achando que o Eduardo Paes vai longe, que o Eduardo Paes pode ser um nome pro futuro do Brasil e coisa e tal. Não vai. Mas eles estão com essa ideia. Então tem que tomar cuidado com o Eduardo Paes também. E agora a gente tem aqui no Rio de Janeiro justamente essa situação da briga do Ramagem com o Eduardo Paes, Bolsonaro contra Kassab, que é a briga que está acontecendo de verdade. A esquerda já morreu. Aqui, ó, a esquerda. Acabou, esquece, esse pessoal tá desesperado, já perderam. A briga nossa agora é com o Kassab. E aí, uma coisa que chama muita atenção aqui no Rio de Janeiro é o senhor Ottoni de Paula, porque ele é o motivo pelo qual o Eduardo Paes está ganhando, ainda está bem nas pesquisas, em tese, até pouco tempo atrás estava ganhando no primeiro turno aqui no Rio de Janeiro. Por quê? Porque o Ottoni de Paula, embora seja, entre aspas, de direita, ele fez um acordo qualquer com o Eduardo Paes, e como ele é da turma dos evangélicos, ele levou um monte de pastores evangélicos a ajudar a apoiar o Eduardo Paes, e é isso que está fazendo com que o Eduardo Paes ainda tenha uma votação muito grande aqui no Rio de Janeiro. Então vou dar uma dica pro Nicolas aqui. Se você quer evitar a vitória do Kassab aqui no Rio de Janeiro, você tem que puxar o pé do Ottoni de Paula. Lembrar ele que ele só se elege com a direita. E se ele começar a trair Bolsonaro agora, com esse apoio dele ao Eduardo Paes, que ele vai ter problemas no futuro também, né? Por enquanto, o Eduardo Paes ainda tá na frente aqui no Rio de Janeiro, infelizmente, mas a gente tem expectativa, tá longe ainda, dá tempo ainda de virar isso daí, do Ramagem tá com votos suficientes para ir pro segundo turno, e eu mantenho aquilo que eu disse, se o Ramagem for pro segundo turno com Paes, Ramagem ganha. Obrigado por